pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Olha só que legal isso aqui. Espera aí. Fica mais bonito se eu ler assim? Ou se eu ler assim, olhando para baixo? Assim, né? Assim fica mais bonito, né? Assim o visual fica mais bonito para você printar aí e me marcar no seu stories. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Alguém pega uma água para mim lá, por favor? Vamos orar? Olha só que legal. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado. Deus, o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, tem estado conosco em todo o tempo. Que cada um que está lá nas suas casas assistindo esse culto agora, que eles possam sentir a Tua presença e estar em comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Obrigado, Samuel. Valeu. Olha só, galera. Se liga. Olha que massa. Não tá aparecendo não, eu sei. Olha só. Jesus, então, ele estava orando. E eu acho engraçado porque Jesus se isola para orar. E Jesus é Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus, como vocês já sabem. E Jesus para ter um tempo de oração enquanto os discípulos vão adiante. E é legal que tem crente que não quer orar, que não tem interesse de ter vida de oração, sendo que o nosso próprio Senhor Jesus, o nosso exemplo maior, tinha vida de oração. Então Jesus se isola para orar e os seus discípulos então voltam para o barco. Essa é a primeira coisa. Tenha o seu tempo de oração. Invista tempo de oração na sua vida, mano. Se Jesus orava, quanto mais nós também precisamos orar. E olha só. Os discípulos então, eles pegam o barco e eles vão. E eles estão no barco ali de boa e tal. E começa uma tempestade forte, mano. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Aqui começa um milagre massa de Jesus. Eu espero que você já tenha tido algum tipo de experiência com piscina. É bem divertido. E quando eu era moleque, a gente ia numa chácara em alguns eventos da igreja, e eu e meus amigos, a gente ficava tentando fazer uma brincadeira que é o seguinte: a gente vinha correndo, e a gente via quem conseguia dar mais passo em cima da água. Quem já brincou disso? Coisa de moleque, sabe aquela brincadeira besta? Você vem correndo e tenta bater o pé assim. Você só tá batendo o pé rapidão. Aí fala: eu dei 3 passos. Você deu 3 passos, coisa nenhuma, você tava afundando. Mas fala que deu 3 passos em cima da água. A gente brincava sobre isso. Mas olha que louco. O Senhor Jesus, ele vem andando sobre as águas. Só que naquele momento, presta atenção, que a gente tem uma chave aqui muito interessante para você compreender a pregação. Olha que louco.
naquele momento, por causa da tempestade e por causa de tudo aquilo que estava acontecendo, os discípulos eles estavam com medo. Então, quando eles viram o Senhor Jesus andando sobre as águas, eles já andavam com Jesus, já tinham intimidade, já sabiam que era Jesus, o medo fez com que eles não percebessem que era Jesus, mas fez com que eles sentissem medo e acharem que era um fantasma. Olha que bagulho louco. Eu estava conversando sobre isso com o Ricardinho essa semana, na nossa gravação sobre cosmovisão. E ele falou sobre isso. E você vai ver essa menção no episódio que vai sair essa semana agora. O medo te faz ver fantasma, mano. E sabe o que é mais interessante? O medo te impede de ver o Senhor Jesus. Na semana passada, a gente conversou sobre aquele paralítico que estava no tanque de Betesda e que quando Jesus chega para ele e pergunta se ele quer ser curado, a resposta que ele dá para Jesus é: mas eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Quem lembra da pregação de semana passada? Cadê a galera da minha equipe aqui? Por quê? Qual que é a fita? A solução para a cura daquele homem estava na frente dele, que era Jesus. Mas mesmo Jesus estando na frente dele, ele não enxergava Jesus como uma solução, como a cura. Ele estava sempre esperando alguma coisa vinda do tanque. Mas eu não tenho ninguém. A gente falou sobre isso semana passada e eu não vou pregar de novo aquilo que a gente pregou já. Mas, às vezes, situações na sua vida podem te impedir de ver o Senhor Jesus. E podem te impedir de ver que Jesus está agindo, operando e fazendo um milagre. Então, olha só que louco. Os caras ficaram com tanto medo que eles não conseguiram perceber quem Jesus era. E eu sei que, às vezes, algumas situações na nossa vida, elas nos geram medo. Só que o medo te cega. Eu falei isso numa pregação há um tempo atrás e vou falar de novo. Eu tenho o privilégio de ser casado com a minha esposa, que ela é da Bahia. Então, quando a gente tira férias e a gente vai visitar a mãe dela, a gente vai para a Bahia. Na Bahia tem praia. E aí a gente estava na praia e tinha uma mulher que estava com muito medo de entrar no mar. E aí ela estava com tanto medo que ela ficava só focada na onda e naquilo que estava acontecendo e ela não entrava no mar. E o dia estava lindo, o mar estava maravilhoso, estava tudo bonito, Deus estava abençoando, só que o medo estava impedindo aquela mulher de enxergar a beleza das coisas de Deus, mano. O medo estava cegando ela. O medo estava impedindo ela de ver o dia, de ver a maravilha que é o céu azul, o sol brilhando, o mar, a família. Porque o medo nos cega, mano. E às vezes, tempos difíceis tendem a gerar medo no nosso coração. Só que nessa tarde, eu quero te dizer, não deixe o medo te cegar, mano. Não deixe o medo te cegar. Não deixe, porque a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Olha só que louco. Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma. Gritaram cheios de medo. Os caras começaram a gritar no barco, mano. Um monte de homem, pescador, experiente. Os caras estavam ligados já como navegar. Não era a primeira vez que os caras estavam num barco. E provavelmente não era a primeira vez que eles estavam em uma tempestade. Mas eles estavam com medo da tempestade. Afinal de contas, quando o mar fica revolto, não tem o que se fazer, a não ser tentar controlar o barco e esperar a tempestade passar. Mas naquele momento, eles começaram a gritar de desespero, mano. Não deixe o desespero tomar conta do seu ser, velho. Rejeite isso na sua vida em nome de Jesus. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Sabe, nós estamos vivendo tempos que precisamos de coragem. Eu não sei o que está passando na sua vida, particular aí, pessoal, mas eu sei que no geral, dia após dia, o tempo passa e nós estamos precisando cada vez mais de coragem. Coragem para enfrentar os nossos desafios, coragem para sermos cristãos, coragem para viver em santidade, coragem para fazer a diferença. Nós estamos precisando de coragem. E o Senhor Jesus, Ele olha para você hoje e Ele te chama para viver uma vida de coragem, mano. Então seja uma pessoa corajosa. Erga a cabeça em nome de Jesus. Rejeita esse sentimento de tristeza profunda. Rejeita esse sentimento de medo. Olha só. Não tenham medo. Coragem, sou eu. Olha que legal. Coragem, sou eu.
Veja que Jesus está querendo inspirar coragem nos homens do barco, mas não por causa deles mesmos, mas por causa de quem Jesus é, mano. Mano, se você pegar essa, você vai mudar a sua vida com Deus. Coragem na nossa vida não é pela minha força, não é pelo meu braço, mas é porque eu sei quem Jesus é e sei que Jesus está vindo ao meu encontro. Jesus já veio ao seu encontro. Essa é a verdadeira coragem. É isso que tem que inspirar coragem na sua vida, mano. Então Pedro gritou, se realmente o Senhor é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Isso é da hora. Isso aqui é da hora. Que presta atenção. O Pedro foi o cara que teve a atitude diferente dos outros. Porque todo mundo, enquanto estava todo mundo gritando de medo, enquanto estava todo mundo sem saber o que fazer, e Jesus falando, coragem, 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 o Pedro vira, aumentou bastante esse chiado, mano. Alguém me ajuda aqui? Na live não tá saindo? Então beleza. O Pedro, ele vira para Jesus, e a hora que ele fala, ele fala o seguinte, Jesus, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, então me manda até você. Mano, o mar tá revolto, as ondas, o vento tá soprando, e esse cara decide sair do barco e se encontrar com Jesus. Sabe por quê? O pensamento dele era diferente do pensamento dos outros caras, mano. E essa atitude dele fez com que ele vivesse algo que era completamente diferente do que qualquer outro ser humano já viveu. Eu não sei se você conhece alguém que já andou sobre as águas. Eu não conheço ninguém, mas você conhece alguém aqui, menino, que andou sobre as águas? Eu não. O máximo que a gente conseguia era 3 passinhos quando a gente brincava na piscina do 15 quilos, mano. Agora, estourando, né? Falava que deu 3 passos. Agora, esse cara, o Pedro, ele viveu algo maravilhoso, mano. O cara andou sobre as águas, velho. E não é truque, igual você vê os caras fazendo truque de mágica. Não, realmente, ele andou pelo poder de Deus. Por quê? Ele confiou em Jesus, mano. Confiou que Jesus poderia fazê-lo andar sobre as águas, cara. Ele não teve medo. Ele recebeu a palavra do Senhor Jesus de coragem. E ele foi corajoso o suficiente para sair do barco, mano. Mano, para e pensa. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas pensa. Qual é o lugar onde você está? E talvez seja um lugar de medo. Qual é o barco que você está? Que você precisa olhar para o Senhor Jesus, tomar coragem e pisar fora do barco, mano. Às vezes está em algum tipo de situação que está te limitando, que está te impedindo de viver aquilo que Deus tem para você. Jesus está falando, vem, mano. Sai do barco, cara. Sai do barco. Pisa nas águas. Parece impossível, mas não é. Parece desafiador, mas não é. Eu sei porque Jesus está com você. Olha só que louco. Então, Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E aí eu vejo uma galera aqui colocando em posição para criticar o Pedro. Para falar pro Pedro, tipo assim, mas o Pedro, o cara ficou com medo. O cara ficou com medo e vacilou. Ele olhou para as ondas. Não pode ser. Não seja como Pedro. Não olhe para o vento. Não olhe para a chuva. Não olhe para o mar revolto. E eu te digo uma coisa diferente. Seja como Pedro. Que por mais que ele deu alguns passos e afundou, ele foi o único que andou na água, mano. Por mais que ele possa ter depois sentido medo, Pedro ainda era um ser humano. E o Senhor Jesus estava lá para socorrê-lo. Agora, ele foi o único que pisou fora do barco, cara. Olha essa atitude de Pedro. Ele foi o único que tomou um passo de fé diferente do que qualquer outro ser humano já fez na história, cara. Ele andou sobre as águas. Presta atenção nisso em nome de Jesus, porque isso tem tudo a ver com você. Tome posse das palavras de Jesus, tenha coragem e não seja tomado pelo medo. Faça aquilo que talvez possa parecer loucura, mano. Mas faça por Jesus. Se você tem que tomar um passo de fé, então tome. Se você tem que, impor as mãos sobre alguém que está doente, ore. Se você tem que, fazer um propósito com Deus, faça. Faça aquilo que você nunca fez, ou aquilo que você nunca faria normalmente, para que você possa ver o Espírito de Deus, para que você possa ver Jesus agindo na sua vida. E aqui a gente tem algo muito interessante. Pedro está vivendo aqui esse momento milagroso e o poder de Deus, e ele olha para o vento, realmente ele olha, e aí ele ficou com medo e ele afunda. E quando ele afunda, vem o Senhor Jesus,
estende sua mão e salva ele e não deixa com que Pedro se afogue. Presta atenção. O Senhor Jesus está sempre ali para estender a mão para nós, mano. Sabe, as pessoas podem nos rejeitar. As pessoas podem nos deixar literalmente para os tubarões. As pessoas podem nos ignorar, porque todo mundo vai ter falha, defeito, e todo mundo em algum momento pode te decepcionar. Mas o Senhor Jesus, ele não vai te decepcionar. O Senhor Jesus, ele não te abandona. O Senhor Jesus te protege. O Senhor Jesus te guarda. O Senhor Jesus envia os seus anjos para proteger a sua casa, proteger a sua família, para te guardar. Portanto, momentos de crise, todos nós temos. Momentos de tribulação, todos nós temos. Porém, confie no Senhor Jesus. Confie nele. E ele estende a mão para você. E ele hoje estende a sua mão para te salvar, mano. Para te tirar dessa tempestade. Meu irmão, os tempos que estamos vivendo podem até parecer com tempestades. Mas eu só consigo enxergar a mão do nosso Senhor Jesus estendida para nos socorrer. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O amor de Deus sendo derramado. E que nós possamos continuar sendo fiéis àquilo que ele nos prometeu. Eu vou orar e nós vamos cantar uma música para a gente concluir. Beleza? Eu vou fazer uma oração aqui, né? Antes de concluir, eu quero só dar um aviso muito importante. Permaneça ligado no nosso canal, porque às 19 horas vai ter uma live muito da hora do nosso campeonato de Valorant. O primeiro campeonato de Valorant que a gente já fez, cara, aqui na igreja. E nós estamos organizando várias coisas, um time de esportes maravilhoso pra gente entrar em torneios aí, um monte de parada. Então, não deixe de assistir e de prestigiar a rapaziadinha que vai estar jogando com a gente, beleza?